Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Eu sou o professor Thiago Dias e hoje a gente vai falar de Movimento Bandeirantes e Ciclo do Ouro. Assuntos muito legais, muito importantes aí para o pessoal que vai prestar prova de vestibular, então fiquem atentos. E antes da gente começar a aula, vou pedir para vocês curtirem o canal, se inscreverem aqui e compartilharem nas mídias sociais de vocês para que a gente possa chegar a um maior número de pessoas e para que o canal possa continuar funcionando. Tá certo? Então daqui a pouquinho a gente começa a aula, roda a vinheta e até já, valeu! Bem pessoal, então para a aula de hoje vamos falar um pouquinho a respeito do Movimento Bandeirantes. É bem importante vocês entenderem esse movimento, porque ele é um movimento meio espontâneo. Então vamos contextualizar esse período do ciclo do ouro e esse período um pouquinho anterior, que é o período do Movimento Bandeirantes. É legal a gente relembrar, e isso está aqui na aula passada, que eu vou deixar o link para vocês. Quando a gente falou de ciclo do açúcar e União Ibérica, invasão holandesa, falamos também a respeito da insurreição pernambucana, que expulsou os holandeses em 1654 do Brasil, e eles foram plantar açúcar na região das Antilhas. Isso fez com que o Brasil ganhasse um concorrente para o mercado do açúcar, que eram os holandeses, e eles vendiam açúcar de mais qualidade por um preço mais baixo na Europa, fazendo com que grande parte da produção açucareira do Brasil entrasse em decadência, falisse e passasse por uma série de problemas naturais aí de quando aparece uma concorrência vendendo um produto de melhor qualidade num preço mais baixo. Muito bem, quando isso acontece, o Brasil ele era dependente única e exclusivamente do açúcar, o café mais para frente. Né? O Brasil era dependente única e exclusivamente do açúcar. Então, por conta disso, várias regiões do Brasil vão quebrar. Né? E o estado de São Paulo, naquela época a província de São Vicente, ela já não era uma região que dava muito dinheiro, que lucrava muito com o açúcar. Então, quando a Holanda passa a produzir esse açúcar nas Antilhas, a situação de São Vicente fica muito difícil e os fazendeiros, via de regra, vão quebrar. E eles passam a contratar pessoas para se embrenharem no interior do Brasil, para avançarem para além da região litorânea, em busca de escravos fugitivos, de índios, para escravizar os índios, mesmo que isso fosse ilegal. Né? E eles vão criar um movimento, né? Essas pessoas, em especial da província de São Vicente, vão se organizar em grandes bandos armados e vão começar a se aventurar para o interior do Brasil. Essa saída, esse movimento dessa galera que se organiza e que vai para o interior do Brasil em busca de riqueza ao longo do século, no final do século XVII, ao longo do século XVIII, é a esse grupo que a gente vai chamar então de Movimento Bandeirantes. Beleza? Então esse grupo ele vai existir a partir da segunda metade do século XVII, mas especialmente no século XVIII, e eles vão atuar muito em Minas Gerais, no Mato Grosso e no estado de Goiás. Certo? Toda essa região das Minas Gerais, conhecida como região das Minas Gerais, é por onde esses caras vão avançar e vão ocupar e vão buscar então essas riquezas. Dividimos esse movimento Bandeirantes em outros, ou em vários tipos, né? Porque afinal de contas cada bandeira tinha uma função. Então, por exemplo, nós temos as expedições de apresamento, que são as expedições que buscavam caçar índios. Nós temos o sertanismo de contrato, que recebe esse nome exatamente porque eram algumas pessoas contratadas, né, para ir para o sertão, para o interior, então por isso o sertanismo de contrato. E esses caras iam para o interior em busca de quilombos. A ideia era destruir o quilombo, caçar, prender esses negros, que com toda certeza haviam fugido de fazendas, e levá-los então para essas fazendas de cana, que estavam precisando de mão de obra mais barata, então para atuarem ali na fazenda. Então a gente tem a bandeira de apresamento e o sertanismo de contrato com funções muito parecidas, que era conseguir escravos para essas fazendas, gastando menos dinheiro do que comprando o escravo vindo da África, que era caríssimo naquela época. Numa outra linha, a gente tem também as bandeiras que iam para o interior em busca de drogas do sertão. Né? Essas monções
que se adentravam, iam lá para a região da floresta amazônica, lá para o Amazonas, Pará, região do Maranhão. Esses caras iam em busca de especiarias brasileiras, né? A gente até comentou disso na aula passada, mas esses caras iam lá para o interior buscar palmito, açaí, guaraná, baunilha, enfim, elementos que pudessem ser comercializados e depois em grande quantidade na região das Minas Gerais por conta do volume de pessoas que ali vão viver. Então essa galera, ela também vai conseguir uma grana, ela também vai conseguir sobreviver fazendo esse tipo de comércio. E a segunda bandeira, que vai visar a questão mais comercial, é a bandeira de prospecção, e aí sim, esse é o bandeirante que vai para o interior em busca de ouro. Essa bandeira recebe esse nome porque prospecção é o nome dado para o tipo de exploração de ouro no início desse período de busca. Então a prospecção nada mais era do que pegar uma bateia, bater essa bateia na borda do rio, na margem do rio, né, lavar essa margem do rio, aí tirar a terra e separar a pedra então dos grãos aí de ouro e metais preciosos que eles pudessem encontrar, mas preferencialmente o ouro. E aí eles separavam, lavavam com mercúrio e isso vai gerar uma série de problemas ambientais, óbvio, né? Pô, o cara usava mercúrio, pensa, tocando naquilo o tempo todo, então doenças e a poluição do rio. O movimento Bandeirantes ele passa por uma série de dificuldades e cria uma série de problemas para o interior do Brasil, mas que a gente pode deixar para um outro momento. Porque o movimento Bandeirantes ele é importante historicamente, né? A gente não estou aqui dizendo que que é um movimento constituído de boas pessoas. A gente tem que tomar esse cuidado também para não transformar o bandeirante num herói. Afinal de contas, o cara vai para o interior do Brasil com o objetivo de destruir quilombo, de destruir missão jesuítica, redução jesuítica, de prender índio, matar índio, ele acaba poluindo, destruindo o meio ambiente, então tem uma série de problemas. Mas tem uma série de importâncias, tá? Então quando eu digo importância, eu não estou julgando, eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Eu estou simplesmente dizendo que o movimento bandeirante provocou mudanças históricas no Brasil que são fundamentais para a Constituição do Brasil hoje, como por exemplo a nossa própria fronteira. Quem alarga a fronteira brasileira, a fronteira da colônia portuguesa Brasil, né, a colônia Brasil, são os bandeirantes. Então eles avançam para além do Tratado de Tordesilhas e eles vão ocupar uma parte do território, um pedaço da colônia espanhola, dando o formato para o Brasil, ou dando um formato para a colônia muito parecido com o que é o Brasil hoje. Tá? Então esse alargamento das fronteiras ele é muito importante. Ele é quem dita mais ou menos aquilo que vai ser ocupado e uma série de outros conflitos que vão acontecer no interior do Brasil posteriormente. Além disso, também há o movimento bandeirante, que é muito importante nesses ataques a quilombos e nesses ataques a missões e reduções jesuíticas. São eles que vão criar uma área, principalmente no sul do Brasil, propícia para a criação de gado, né? Porque eles destroem as missões, as reduções ali, a galera que criava gado acaba migrando para o sul, uma área muito mais propícia para a criação de gado, e ali eles se estabelecem, então o gado vai ser cultivado, ninguém planta um pé de gado, né? Me perdoe, né? O gado vai ser criado, então, na região sul, por conta desse motivo, tá certo? Agora eu tô pensando numa plantinha de boi, né, nascendo, me perdoe, né? Enfim, né? Isso não vai ser cortado, vai ficar sem edição. E uma outra importância com relação aos bandeirantes, né, uma importância histórica oferecida aos bandeirantes, é o fato deles terem descoberto o ouro no estado de Minas Gerais e posteriormente avançado essa descoberta para o Mato Grosso e para Goiás. Beleza? Então isso é um pouquinho do movimento Bandeirantes, encerramos essa primeira parte da aula e vamos começar uma segunda parte, muito importante também, que é o período que a gente chama de ciclo do ouro. Se vocês relembrarem lá na primeira aulinha, na segunda aula de Brasil Colônia, ou na terceira, se vocês lembrarem da aula passada, quando a gente falou do ciclo do açúcar, eu falei para vocês que ciclo é um nome dado num determinado momento em que a economia ela é basicamente dependente de um produto. Então temos agora, no ciclo do ouro, a economia de novo dependente de um produto, nesse caso, o ouro. O ciclo do ouro ele se estende ao longo de todo o século XVIII.
As primeiras jazidas de ouro no Brasil são descobertas no finalzinho do século XVII, 1695, 1696 e tal, gerando o primeiro problema que a gente vai falar numa aula específica, lá em 1698, na Guerra dos Emboabas, mas a gente vai falar dos conflitos mais para frente. Mas é nesse momento aí da passagem do 17 para o 18 que as primeiras minas de ouro são descobertas e elas praticamente se esgotam no final do século XVIII, começo do século XIX. Então o ciclo do ouro ele basicamente acontece ao longo do século XVIII. Portugal, no início do século, bem no início, no finalzinho do 17 já, entende o tamanho, a proporção da riqueza disso e já começa a organizar essa administração aurífera. Então, em 1702, é implementado o primeiro órgão português no Brasil para extração de ouro e controle e organização, chamado de Intendência das Minas. Então, a Intendência das Minas tinha essa função de localizar a mina, dividir essa mina em datas ou lotes e leiloava essa mina. Então, para um cara poder explorar ouro, ele precisava ter o dinheiro para comprar a mina, e ele, para vencer esse leilão, e ele precisava ter 50 escravos à disposição para trabalhar naquela mina. Portugal tinha pressa para que esse ouro fosse extraído rapidamente de lá e Portugal pudesse enriquecer com esse ouro também, tentando recuperar aí praticamente 2 séculos, de história de colonização em que a Espanha ganhou muito dinheiro explorando prata, principalmente na América Espanhola. Legal? Então, essa é a primeira função. Outra questão importante da administração aurífera portuguesa no Brasil é a questão dos impostos. Então o primeiro imposto criado, na verdade ele não é criado nesse momento, ele já existia desde a existência da capitania hereditária, lá quando eles entregavam as primeiras capitanias, estava lá no foral, na carta de doação, que determinavam as cobranças de impostos. Então, a administração aurífera ela faz valer um imposto que existia desde sempre no Brasil, que era o direito de Portugal ficar com 20% de todo o ouro encontrado nas minas. Ou seja, esse imposto recebia o nome de quinto, por essa questão óbvia de ser 20% dos impostos. Posteriormente, com o avanço aí da descoberta de ouro, esse imposto ele recebe um nome de meio bastante pejorativo, na região das Minas Gerais, que é o quinto dos infernos, porque tirava um quinto dos impostos um quinto do ouro que essas pessoas extraíam das minas. Então, por isso eu recebi esse nome pejorativo de quinto dos infernos. Já pensou se eles soubessem que um dia nesse país pagaria-se 27,5% de imposto? Bom, deixa isso para uma outra ocasião. E para organizar essa cobrança de impostos e tributar e evitar contrabando, porque o ouro encontrado no Brasil ele era um ouro muito fragmentado, chamado de ouro em pó. Ele eram pequenas pepitas bem miudinhas mesmo, parecia pó, então recebia esse nome de ouro em pó. Ele era levado para ser taxado, e aí eles tinham essa dificuldade de pesar, porque as pessoas acabavam comercializando o ouro em pó. Isso era um grande problema para Portugal. E para resolver isso, para que essa cobrança de impostos fosse mais eficiente, em 1720 é criado em Ouro Preto a Casa de Fundição. Ouro Preto, São João del Rei, Lavras, enfim, todas as cidades onde as Minas Gerais, onde as minas existiam, ali na região das Minas Gerais. Então essas casas de fundição. E eu falei de Ouro Preto porque lá em Ouro Preto, naquela época chamada de Vila Rica, vai ter um problema muito grande por conta da criação dessas minas, por conta da criação dessa casa de fundição, que é um levante chamado de Revolta de Filipe dos Santos, que a gente também vai falar numa aula posterior. Então, essa casa de fundição ela é criada e nessa casa de fundição era cobrado o quinto. Então, funcionava da seguinte maneira a partir desse momento. O cara ia lá, o minerador ia lá, explorava o ouro, ele não, os seus escravos exploravam o ouro, ele captava esse ouro dos escravos e ele era obrigado a levar para a casa de fundição imediatamente. Ficava proibido a circulação de ouro em pó no Brasil. Então esse cara levava o ouro para a casa de fundição, esse ouro ele era quintado, que é o nome que eles davam, transformado em moeda, vou mostrar para vocês a imagem de uma moeda aqui, para vocês verem como que era. Então era transformado em moeda,
E aí sim, essa moeda podia circular no Brasil livremente, porque ela já tinha sido taxada, né, e toda outra maneira de circulação de ouro no Brasil seria considerado, portanto, contrabando, certo? Além do quinto, outros impostos existiam, e eu vou citar só os mais importantes para que a gente não perca muito tempo nisso, né? Existia um outro imposto cobrado a partir de 1735, chamado de captação, né? A captação era um imposto pago por unidade de escravos. Então, uma vez por ano, pagava-se um valor de imposto para cada escravo que esse minerador tinha. Outra cobrança importante era a finta. A finta era uma espécie de soma de impostos anuais. Então, o cara pagava os seus impostos, pagava o quinto, pagava a captação, isso tudo era marcado lá na casa de fundição, existia uma anotação, o intendente das minas controlava essa cobrança, e acabado o ano, era feita uma soma. Todo minerador deveria pagar por ano 100 arrobas de ouro. Pensa no tamanho, na quantidade de ouro que se extraía de Minas Gerais nessa época. O cara pagava, o minerador pagava 100 arrobas de ouro por ano. Isso equivale a mais ou menos 1.500 quilos de ouro pagos de impostos. Isso representava 20% de tudo aquilo que o cara tinha extraído de ouro, né? Mais ou menos, porque isso era a soma do quinto da captação. Então, o volume de grana era muito grande. E a finta ela vai ser cobrada, ela vai ser paga normalmente enquanto o ouro era abundante. A partir do momento em que esse ouro passa a não ser mais abundante em Minas Gerais e esses mineradores passam a ter dificuldade de extrair ouro, o pagamento da finta também passa a ser mais difícil. E aí Portugal institui uma forma de exigir que esse minerador pagasse as 100 arrobas anuais. Porque para o minerador estava difícil encontrar ouro, mas na cabeça do governo português, na cabeça do governo lá da coroa portuguesa, o que estava acontecendo no Brasil era contrabando. Então, Portugal, imaginando que o que acontecia aqui era contrabando, vai passar a fazer uma cobrança forçada desses impostos anuais. E essa cobrança forçada, com o uso do exército e da violência, é chamado de derrama. E a derrama vai trazer uma série de problemas enormes para Portugal, em especial no final do século XVIII, e aí a gente volta a falar disso também numa aulinha só sobre revoltas, e aí a gente fala de Inconfidência Mineira. Beleza? Ótimo. A grande pergunta que se faz sobre o período do ouro: por que Portugal não ficou rico? Por que Portugal não se torna uma das grandes potências mundiais se o Brasil vai ser um dos países que mais explora ouro na América? Como que Portugal não transforma todo esse ouro extraído do Brasil em uma riqueza nacional? E é válida essa pergunta, porque no ano de 1703, Portugal completamente falido, completamente endividado, ainda em consequência da União Ibérica, do final da União Ibérica e da expulsão dos holandeses e tal, Portugal faz muito empréstimo com a Inglaterra. Portugal se endivida com a Inglaterra e esses empréstimos acarretavam a obrigatoriedade do governo de assinar acordos econômicos. E Portugal vai assinar alguns acordos econômicos que não são vantajosos, especialmente em 1703, o Tratado de Methuen, conhecido também como Tratado dos Panos e Vinhos, que obrigava Portugal a comprar tecidos, gêneros da indústria têxtil obrigatoriamente da Inglaterra. E em contrapartida, a Inglaterra comprava vinhos exclusivamente de Portugal. E era dito na Inglaterra naquela época que enquanto Portugal embebedava a Inglaterra inteira, a Inglaterra vestia um português. Obviamente, essa fala ela vinha no sentido de dizer que Portugal acabava gastando muito mais dinheiro com a Inglaterra do que a Inglaterra gastava com Portugal. Então há um caminho natural: o ouro sai do Brasil, vai para Portugal e de Portugal para a Inglaterra. Então quem enriquece com o ouro brasileiro é a Inglaterra. Também existem algumas falas muito legais a respeito da história do Brasil, desse momento do ciclo do ouro. No Brasil, o ciclo do ouro deixou para o Brasil buracos, para Portugal templos e para a Inglaterra indústrias. Isso é muito legal. Essa máxima é muito importante e muito esclarecedora desse período, porque afinal de contas é exatamente isso que acontece. O Brasil só perde, óbvio, e Portugal não consegue concentrar essa riqueza de uma maneira produtiva, não faz a sua revolução industrial, e quem vai fazer é a Inglaterra.
Também uma outra máxima, uma outra fala muito importante desse período, diz que o ciclo do ouro, ou melhor, diz que a Revolução Industrial ela é feita com o sangue negro e o ouro brasileiro. Né, o sangue africano e o ouro brasileiro. Exatamente, porque é o negro quem extrai esse ouro que vai caminhar e chegar na Inglaterra, e a Inglaterra vai transformar isso na Revolução Industrial. Legal? Então a gente vai falar de Revolução Industrial muito em breve, e é uma aula muito importante também, um assunto muito importante, porque ele tem tudo a ver com a contemporaneidade. Legal? Então, continuando pensando nisso, é importante a gente entender quais as consequências do ciclo do ouro para o Brasil. Né, como que isso interfere diretamente no Brasil. Né, então, o sonho do enriquecimento rápido vai fazer com que muitos europeus venham para o Brasil. Então, o ouro ele provoca um aumento populacional em dois caminhos. Né, o aumento populacional ou para dois grupos. Né, muitos brancos vêm para o Brasil para serem mineradores ou donos das minas. A gente fala em minerador, mas na prática quem trabalha mesmo é o negro. Então, o ciclo do ouro traz para o Brasil muitos brancos com esse sonho então, que eu falei para vocês da riqueza, para serem dono das minas, mas também muitos negros, porque eles passam a comprar muitos escravos e a vida do negro na cana-de-açúcar ela era muito difícil, no café ela vai ser muito difícil, mas nas minas era um negócio destruidor. Um negro, uma pessoa sobrevivia muito pouco numa mina. Começava a trabalhar desde cedo porque as crianças eram importantes para abrir os primeiros buracos e colocar as dinamites, né, as bombas, nas minas para explodirem aquilo e abrirem com mais rapidez. Então, desde cedo, essa criança ela entrava nas minas, trabalhava sob condições terríveis, né, com a fuligem da pedra, né, destruída, e isso gerava problemas pulmonares, respiratórios gravíssimos. Então, a expectativa de vida de um negro era baixíssima, baixíssima, baixíssima. Né? Então, compravam-se muitos negros da África e o comércio de escravos vai se intensificar. Então, vem mais negros para o Brasil nessa época do que em qualquer outro momento. Tá? É bastante sério, é gritante assim a dificuldade que o negro enfrenta na região das minas, né? E o quanto isso gera de problemas para a estruturação da sociedade brasileira posteriormente. Afinal de contas, os filhos desses mineradores, dessas pessoas que conseguiam sobreviver um pouco mais de tempo, são herdeiros dessa desgraça, né? São herdeiros desse problema, desse caos que o Brasil vai enfrentar, certo? Então vale a pena essa reflexão com relação também ao ciclo do ouro. Pois bem, além do aumento populacional tanto de brancos quanto de negros, algumas outras coisas também acontecem e são importantes da gente entender. Como, por exemplo, o aumento do mercado interno. O Brasil passa a ter muita gente ganhando dinheiro. Isso gera até uma mobilidade social relativa, né? Nas classes médias do Brasil. Existe um cara que enriquece um pouco, empobrece um pouco, ele enriquece, empobrece, enriquece, conforme essas minas davam ou não dinheiro. Certo? Então, esse aumento populacional ele traz outras consequências, como o aumento do mercado interno, essa dinâmica social um pouquinho mais intensa, né? E uma outra coisa fundamental da gente entender, pela primeira vez existe uma integração econômica no Brasil, ligando o Rio Grande do Sul, a Bahia, o Norte, tudo isso sendo ligado à região central do Brasil nesse momento, que é Minas Gerais. Afinal de contas, o eixo econômico do Brasil, a região mais importante economicamente falando nesse momento do Brasil não é mais o Nordeste, agora é o Sudeste. Minas Gerais, onde se extraía o ouro, Goiás, de onde se extraía o diamante, e o caminho, né, lá, a estrada do ouro, a estrada real, por onde esse ouro, esse diamante era levado, conduzido até a região de Santos, até o Rio de Janeiro, por onde ele era escoado. Não à toa, Portugal, em 1763, troca a capital de lugar. Né? A capital deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro. Certo? Então, essa mudança que o Brasil enfrenta, ela é muito importante de ser pensada e de ser entendida. E num outro aspecto, também é muito interessante de ser pensado, inclui a arte. O Brasil começa a produzir arte. Uma das primeiras escolas artísticas do Brasil, e com certeza a primeira em grande escala, né, em grande quantidade de produção, é o Barroco. O Barroco marca
muito a região das Minas Gerais. O barroco mineiro, ele é uma expressão artística muito interessante porque ele retratava muito bem, fielmente, como que era essa vida na região das Minas Gerais. Então é uma arte muito voltada para a questão religiosa, é uma arte que marca muito essa coisa tem muita representação do negro, às vezes até escondida dentro das obras que compõem as igrejas de Minas Gerais. Tá? A gente pode deixar essa aula de arte barroca para um momento específico, exclusivo, que aí a gente interpreta as obras e eu mostro as obras para vocês. Caso isso seja de interesse, deixa no comentário, vale a pena. É legal a gente poder conversar um pouquinho através aqui dos comentários do canal do YouTube. Legal? Então, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenha valido a pena a aula, que vocês tenham curtido. Curtam o canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. É muito importante mesmo, de fato, para que o canal possa continuar existindo. Deixem aí as informações daquilo que vocês querem, daquilo que vocês acham que está legal e aquilo que não está, e para a gente pode criar um diálogo, tá certo? Agradeço demais a atenção de vocês em mais uma aulinha. Em breve eu volto. Valeu, obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.